Primeiramente, quero agradecer a presença de todos. Estou diante de vários amigos, né? Conheço vários que estão aqui. E me apresentar, para quem não me conhece, né? Sou Edneudo, sou o diretor de pesquisa e desenvolvimento da Fortix. Pode ser que no meio da apresentação me engane com o nome Liberty, que é muito recente para todos nós. Aqui irei apresentar alguns itens, né, algumas facilidades, alguns recursos que mudaram na nova tecnologia. Também vou pedir um pouco de desculpa logo no começo, porque eu tenho uma língua muito rápida, né? Vai que com isso alguém não entenda e levanta a mão que eu piso no freio. Vamos lá. Acabou as desculpas. Essa é a interface que todos conhecem, né, ou a grande maioria conhece. Essa é a interface do Lisp PBX. Né? Vamos esquecer, vamos para o próximo. Essa é a nova interface. Esse aqui é o Fortix PBX. Aqui, o que acontece? Nós resolvemos mudar completamente, mudamos layout, mudamos recursos, implementamos recursos novos, contratamos consultorias para nos informar de facilidades, passar o que o mercado está pedindo, certo? Colocamos nessa interface, nesse sistema, juntamos todos os produtos, juntamos o que era módulo, juntamos facilidades para que tudo trabalhe de forma integrada. Mudamos design, ficou mais moderno, responsivo, trabalhamos em cima da usabilidade. Um sistema não adianta ser o melhor se o usuário não souber trabalhar com ele. E trabalhamos na segmentação por módulos. Né? O que acontece? Colocamos alguns itens que antes eram módulos, hoje faz parte inerente do sistema. Algumas coisas que tinham que trabalhar de forma separada, hoje está dentro da solução. O que é o Fortix PBX? Ele é nada mais, nada menos do que 46% de inteligência de negócio. Isso quem está falando não é a Liberty nem a Fortix. Na verdade, quem está falando é a QS. Nós contratamos a QS para fazer uma análise, uma varredura completa das nossas soluções, e 46% do nosso sistema é inteligência de negócio, 22% parametrização e 32% do sistema Fortix é outros. O que é isso? Redução de custos, segurança, enfim, soluções que são vários fragmentos, resolvemos trabalhar como outros. O que é que nós mais evoluímos? 38% evoluímos em segurança, 25% a mais em inteligência de negócio e 20% em parametrizações. Quer dizer, isso é o salto que deu nessa nova solução. Esta é a interface. Aqui eu coloquei uma interface de um relatório. Todos os relatórios estão com gráficos. Todos os relatórios são analíticos, são sintéticos simultaneamente. Né? Aqui, no caso, eu tenho um gráfico e uma informação de texto do lado. Mostrando como aqui só tem call center, tem empresas convencionais também. A mesa foi modificada, foi refeita, a mesa operadora. Agora a mesa está bem mais dinâmica, onde, por exemplo, se eu clicar num botãozinho verde daquele e arrastar, eu consigo efetuar uma chamada. Os vermelhinhos, ele está mostrando o status com as chamadas em curso. Eu posso, claro, se eu tiver a possibilidade ou tiver a permissão, eu posso desligar uma chamada, efetuar a chamada, fazer uma transferência assistida, transferência cega. Quem não sabe o que é isso, eu transferir e ouvir, ou transferir sem ouvir o outro lado. Eu posso entrar naquela chamada e ouvir ou sussurrar, né, se eu quiser também. Eram recursos propriamente de call center, mas incorporamos na parte de central telefônica para que um diretor, alguém que não precise ter um conhecimento de call center, possa administrar o sistema. Foi implementado logo abaixo, se vocês observarem, está em vermelho, eu posso visualizar somente na tela da mesa alguns itens que eu quero. Por exemplo, eu quero ver só os clientes que estão em ligação, eu quero visualizar quem está indisponível, quem está disponível. Ao lado, se observar que ao lado também vai ter as últimas chamadas ou as chamadas em curso. Né? Deixamos bem mais dinâmico, bem mais fácil para a recepcionista, por exemplo, ou para um gestor.
SMS foi incorporado também no Fortix PBX, que antes era um módulo à parte. Não vou tratar muito de SMS, que esse foi o produto que menos se modificou. Quem já tem a solução no antigo LIS SMS, o Fortix SMS é praticamente a mesma coisa que ele já vinha na plataforma nova. Mas a solução está aí, que ele envia SMS como se fosse uma mala direta, onde eu posso colocar personalizados, SMS personalizado, utilizar equipamentos tipo comp, onde eu tenho equipamento para discagem e eu posso usar esse equipamento para envio de SMS e revezar. São gráficos, né, que eu tenho no SMS. Um recurso novo, o canal interativo, um recurso que foi desenvolvido inicialmente para um cliente FM93, que hoje está disponível para qualquer empresa de rádio e TV. Né? Esse sistema, no caso, é um sistema focado em audiência, medição de audiência. Ele vai medir, por exemplo, qual é o horário de maior pico, qual é o programa que está dando mais resultado, mais audiência. O locutor ele grava as chamadas e daí o sistema já interage direto com o locutor e com o cliente. O sistema de monitor, esse sistema, apesar dele ser um sistema focado para as empresas de call center, quem é call center aqui que possa, só para me ter uma noção? Opa! Na verdade, isso aqui é focado para vocês. Muito boa a quantidade de call center. Monitor é um sistema focado em qualidade. Muitas empresas hoje fazem medição de qualidade através de formulários e usam planilhas do Excel. O LIS, o Fortix Monitor, me perdoem que eu sei que eu vou perder, até o final estou falando o nome certo. O Fortix, o módulo de monitoria do Fortix, ele é um módulo onde eu vou ter toda a criação de formulários, análises, cálculos. É um sistema que foi desenvolvido inicialmente para um cliente, que foi a Conecta. Daí vieram outros, Forte Brasil, CRC, são cases que vocês podem conhecer, que já utilizam essa solução há bastante tempo. Aqui, por exemplo, o cadastro de um formulário. Aqui é a descrição do formulário. Quem é do ramo de call center está entendendo o que eu estou falando exatamente. Eu posso cadastrar o formulário, aqui eu faço perguntas positivas, aquelas que incrementam pontos, certo? Eu posso criar perguntas negativas, aquelas que decrementam pontos na qualidade. Eu posso criar perguntas variáveis, onde, por exemplo, no final, acrescentar ponto ou não, por exemplo, esse formulário foi excelente, não foi, enfim, eu posso dar pontos variáveis. E eu posso criar perguntas negativas e anulativas. Negativas falei antes, e anulativas, que é aquela situação muito grave, onde, por exemplo, o cara atendeu perfeitamente até o final. Quando chegou no final do atendimento, ele xingou a mãe do cara. Um exemplo, numa cobrança, você tem que pressionar às vezes, e o operador, vamos dizer assim, desceu do salto e foi lá e xingou a mãe do cara, ele perdeu aquele formulário. Perdeu ponto, perdeu dinheiro, perdeu metas e assim por diante. Depende da sua empresa. Aqui é um formulário já sendo aplicado. O operador, o monitor, ele vai visualizar essa tela, ele aplica os pontos, ele vai ter a opção das seleções de notas e assim por diante. São os scores, ok? Foi incorporado um novo item. Esse recurso veio de necessidades de clientes. Nós trabalhamos bastante com empresas de monitoramento eletrônico, inclusive vi alguns clientes aqui, vi a Corps, por exemplo. Nossa empresa, nós temos bastante clientes em monitoramento eletrônico em todo o país. E esses clientes começaram a nos pedir alguma solução específica para monitorar, para segurança, no caso, para controle de acesso. Resolvemos criar uma solução que vai servir para todos vocês. O que acontece? Vocês podem adquirir um equipamento da Comp, um chaveador da Comp, um porteiro eletrônico da Comp, onde você, por exemplo, na sua empresa, vocês podem colocar esse equipamento na portaria, na sala de CPD, enfim, e tudo gerenciado pelo Fortix PBX, onde, através de uma senha, de uma tag ou de um cartão, crachá, um RFID, você permite ou proíbe acesso às dependências da sua empresa. Ok? E tudo isso registrando. Por exemplo, aqui é uma tela... Sou eu. Aqui você tem a tela, por exemplo, do lado, todos que acessaram aquele ambiente, e eu, melhor parte, né?
Eu sei que eu sou. Vamos lá, URA. Me emocionei quando eu me vi ali, mas vamos lá. URA. A URA, não, com o Fortix PBX, ela vai deixar de ser aquele mistério para muitas empresas. Você vai conseguir fazer um atendimento eletrônico como nunca foi tão fácil de ser feito. Na verdade, ficou tão fácil, que ficou até sem graça, sabia? Ó, por exemplo, como é que funciona hoje? Quem é de TI aqui? O call center perdeu. Ó, no caso, o que acontece? Mas tem um som TI e call center, certo? Vamos lá. Não dá para enxergar muito bem, né? Eu acho que aqui houve um probleminha aqui, mas, por exemplo, não sei se estão observando que tem um fluxograma aqui. No fluxograma, observem que ele desceu uma árvore, certo? Ele tem essa árvorezinha descendo. Como é que vai funcionar? Você criou a URA, ele vai criando a árvore, e você vai criando essa URA, ele vai montando essa árvore. Por exemplo, você clicou na opção, você vai dizendo como é que vai tratar aquela opção. Ah, eu quero que quando a pessoa atender, ele jogue um áudio. Ah, se for num feriado, eu quero que ele faça áudio tal. Ah, se for, por exemplo, na hora do almoço, ele não jogue áudio, ele mande para uma fila de atendimento, que teoricamente seria meu transbordo. Eu consigo fazer tudo isso de uma forma muito fácil, muito simples, através de um fluxograma. Eu não preciso conhecer de programação, eu não preciso de ser um expert para a criação de uma URA. Ok? Isso ficou, essa lógica ficou muito boa de se trabalhar. Isso eu estou falando não só para um call center, eu estou falando para qualquer tipo de segmento que hoje em dia qualquer empresa precisa de trabalhar com URAs, né? Tanto URAs ativas, URAs receptivas, o sistema trabalha com qualquer uma, URAs com detecção de máquina e assim por diante. Rota de menor custo. Dicas de ouro para reduzir gastos em telefonia. Essa eu acho que é a parte que vai interessar para a maioria, né? Como reduzir. Vamos lá. Identificação de portabilidade numérica. Aqui no sistema, muitas das empresas que estão aqui já usam identificação de portabilidade numérica. Aqui o que acontece? Você vai poder colocar chips de diversas operadoras na sua empresa, e o sistema consulta a base dos telefones portados, e daí ele vai procurar a rota mais barata, certo? TIM para TIM, Claro para Claro, Vivo para Vivo, Oi para Oi, e você vai conseguir ter as estatísticas de quais são as operadoras que você mais disca, para que assim você coloque o chip da mesma operadora, uma quantidade maior de chips de uma mesma operadora, e você vai ter uma estatística, por exemplo, aquele gráfico verde com azul, se eu estou discando para muitos números portados ou poucos. Né? Isso é bem importante, que, por exemplo, poucas chamadas de longo tempo para operadoras diferentes, nós sabemos que dói no bolso. Né? Vamos lá. E aqui eu tenho um outro recurso que, junto com a portabilidade, a identificação de portabilidade numérica, também é bastante interessante. Hoje está meio que uma moda ou meio que uma necessidade. Callback com I0800. Se a sua empresa tem um 0800, você paga muitas vezes para o seu cliente ouvir música. Né? Quem é que imaginava isso? Eu pago para o meu cliente ouvir música. Por quê? Porque eu não tenho, muitas vezes, a quantidade suficiente de operadores. O meu cliente me liga, eu não tenho como atendê-lo de imediato. Ele fica ouvindo música e o 0800 não é dos produtos mais baratos. Não é isso? A empresa necessita, porém, não é um dos mais baratos, a tarifa. Com o callback, você consegue, por exemplo, o cliente liga, você manda uma mensagem para ele, o sistema informa que, por exemplo, que todos os operadores estão ocupados, para melhor atendê-lo, iremos retornar, o sistema desliga, e assim que um operador estiver disponível, ele liga para o operador e para o cliente. A pesquisa, houve uma mudança na pesquisa de satisfação do sistema, onde agora não tem limite de perguntas, e as respostas, eu posso escolher respostas aceitáveis. Eu posso dizer, eu só quero que a resposta seja de 1 a 4, de 1 a 3, eu digo quais são as respostas. A tela é essa, eu adiciono as perguntas, o áudio de cada pergunta, se a pessoa errar uma resposta, qual é o áudio que vai para a resposta, e aquelas opções verdes são as respostas que eu aceito naquela pergunta. Porque acontece um problema de um cliente, seja assim, tecle 1 ou 2, o cliente tecla 5. Aí você consegue identificar isso. Aqui é a nova tela do call center, aqui é a tela de call center de uma tela mais completa. Tem alguns detalhes bem interessantes nessa tela que eu vou conseguir monitorar
a estatística da fila, né? E eu tenho um recurso bem legal que eu acho, que eu posso, nesta tela, não sei se estão vendo as barrinhas laranja, essas barrinhas são seletores onde eu posso aumentar ou diminuir a prioridade daquele operador. Isso quer dizer, se eu tenho uma pessoa que eu quero que receba mais chamadas, eu aumento a prioridade dele. Um exemplo, o supervisor, só quero que vá ligação para ele quando toda a minha operação estiver ocupada. Eu coloco esse supervisor com a prioridade menor. Ok? Aumenta a prioridade dos demais membros. Se vocês observarem, nas filas existe essa barrinha maior e menor aí, quer dizer que tem pessoas com maior prioridade. E tem uma tela mais compacta, onde nessa tela eu consigo ter uma visão de todas as minhas filas e todas as minhas campanhas, com status de pausa, alertas. Se vocês vão observarem, lá no canto, os vermelhinhos, eu tenho 3 opções ali de alerta, onde ele está me informando alertas, abandonos e alertas de sistema. E tem um sinalzinho, um sino nas filas. Observem algumas pretas aí, que tem um sino que quer dizer que tem alguma situação anormal nessa fila. Aqui, no caso, é o relatório agora de call center. Mudou bastante. Né, quem usa bastante a versão anterior vai observar que o relatório mudou muito, seguindo a mesma linha, sempre detalhando informações. Informações mais macro e vai reduzindo essas informações. O discador automático, agora, ele ficou mais rápido, mais leve. Certo? Eu consigo hoje, o nosso discador atual, ele está bem mais rápido, está bem mais leve, otimizamos o algoritmo, a interface de monitoramento é mais completa, eu vou mostrar aqui agora. Mailing. Agora eu posso, numa única campanha, adicionar vários mails, e nesses mails eu intercalar se eu vou ativar, desativar ou aplicar pausa. Eu posso modificar no decorrer da descagem o que é que eu quero usar naquele momento. Eu posso criar prioridades de descagens, criar filtros e autoarquivamento. Quem usa a versão atual sabe muito bem o que é quando eu falo em arquivamento. Né? Agora eu vou poder fazer autoarquivamento. Essa aqui é a tela do monitoramento do discador. Se vocês observarem, do lado esquerdo, eu vou ter todas as minhas PAs, ele vai mostrar minhas PAs, e eu vou poder visualizar o status delas, quem está em descagem, quanto tempo de atendimento. Em cima, ele tem uma barra do resumo da descagem, quantos estão falando, quantos estão em pausa, tocando, enfim. E abaixo, nessas linhazinhas aí, ele está mostrando os números que estão sendo discados naquele momento, e no meio, entre esses números, é um resumo do discador. Aqui é a interface de monitoramento, onde eu consigo visualizar todas as campanhas que eu tenho. Ele vai mostrar aqui, por exemplo, todas as campanhas, quem está em pausa, quem tem filtro de descagem. Ok? Aqui realmente é um recurso mais para call center. Aqui são os mailings. Por exemplo, se vocês observarem os mails, tem um mailing verde, preto e vermelho. O verde é quem está em descagem no momento, o preto são os que estão em pausa, e os vermelhos, no caso, o vermelho, é quem está desativado. Esse mailing desativado, eu não quero que ele participe de nenhuma estatística do meu discador, até o momento que eu ative ou eu coloque em pausa. Ok? Essa tela aqui, eu acho bem legal, que aqui é o seguinte, são os filtros. Olha o que eu posso fazer agora no discador. Por exemplo, eu posso criar filtros no meu discador. Eu posso, como nós sabemos, o nosso sistema ele pode ser integrado com diversas ferramentas, diversos CRM, diversos ERPs, sistemas internos de vocês, sistemas desenvolvidos por vocês. A Fortix ela não cobra por essa integração. Eu tenho uma intranet, tenho um site, quero integrar. Nós não cobramos pelas integrações, exceto se for algo que saia muito do contexto, algo que só sirva para essa empresa, não serve para mais ninguém. Tirando essa particularidade, as integrações já vêm no pacote. Aqui, por exemplo, depois que você integra o sistema com o seu sistema interno, ele vai gerar o mail, esse mail cai na nossa base e eu consigo criar filtros. Por exemplo, eu quero discar só para fixo. Eu quero discar só para móvel. Não quero discar para números que não sejam 1185, ou então quero discar só para 1185 e 21, por exemplo. Eu quero discar somente para fichas de 30 dias, 12 dias,
50 dias, enfim. Eu quero discar somente para nomes que comecem com a letra A. Eu importei mailing que o mailing fala o nome da matriz da filial, ou fala o nome de um cliente específico. Eu quero discar somente para clientes, por exemplo, eu vi aqui Casa Pio. Eu quero discar para clientes só da Forte Brasil. E, enfim, você consegue listar quais são os mails que você quer utilizar, que você quer discar no sistema. Ok? Baseado em regras. Ou eu posso criar prioridades. No caso aqui, por exemplo, eu posso dizer assim, eu não quero discar, ou eu posso dizer assim, eu quero priorizar. Eu quero discar primeiro 85, depois os demais. Eu quero discar primeiro quem começa com data tal, quem está com tantos dias de atraso, enfim, eu consigo criar tanto agora prioridades, como eu posso criar, eu quero discar primeiro para móvel, depois para fixo, enfim. Você vai conseguir criar vários filtros e já estamos com um roadmap de uma série de coisas para serem implementadas até a versão 3.02. Relatórios e gravações, né? Está com um novo layout. Todos os relatórios têm a versão analítica e sintética. Os gráficos são dinâmicos. Como aqui eu estou mostrando só tela, se alguém quiser ver isso com mais calma, do lado vai ter, né, por exemplo, e tem os gráficos dinâmicos. Por exemplo, vocês vão estar com gráficos exibidos e você pode tirar informações do gráfico para ter uma visão dinâmica, um comparativo dinâmico. E as gravações você consegue ouvir sem download. Na versão anterior tinha que baixar. Aqui, por exemplo, é a nova tela da busca de gravações. Você, no caso, tem vários filtros. Se você clicar na opção filtrar, vai aparecer uma lista de filtros bem maior. E ali em cima está dando play. Né? O laranja em cima está dando play. Tem um recurso muito legal de gravações no FortiX PBX, que é o seguinte, tem um recurso que é eu poder ouvir a chamada, aquela gravação, e eu posso, daqui do sistema, direto, encaminhar essa ligação para um aparelho telefônico. Não estou falando em enviar por e-mail, não estou falando em enviar através de um arquivo de mídia. Eu transfiro um áudio como se fosse uma URA. A pessoa do outro lado atende de um fixo, de um móvel, ele atende a chamada e vai ouvir aquela gravação. Como também eu consigo, por exemplo, que eu acho muito legal, principalmente em situações, ou normalmente em situações adversas, né, situações que você normalmente não quer que aconteça, em um caso de um problema, você consegue... Se você achar uma gravação ou um protocolo, se você tiver uma informação de uma gravação, você consegue rastrear todo o trajeto daquela gravação. Por exemplo, a ligação caiu na URA, eu estou falando inclusive os áudios, caiu na URA, que essa URA foi para a recepcionista, que a recepcionista foi para tal canto, através de um único clique, tem naqueles 5 botões na lateral, tem um laranja, que é o segundo botão. Se você clicar nesse botão em qualquer uma das gravações, o sistema vai trazer todo o rastro, incluindo gravações e tudo mais. Relatório de custos agora foi muito, vamos dizer assim, não foi melhorado, foi criado um novo relatório de custos, onde agora eu consigo ter separação do centro de custos, eu consigo ter, por exemplo, incluindo no relatório os custos de chamadas não atendidas, né, que é um custo também gerado no sistema, eu consigo gerar. Se você observar, aí tem as colunas de sem custo e com custo. Né? Aí, inclusive, eu posso colocar no sistema qual seria a minha previsão de gasto. Por URA, eu consigo, por exemplo, relatório de URAs, onde ele vai também gerar as estatísticas da pontuação, mostrar por URA qual foi as opções usadas. Discador. Na versão anterior, né, quem realmente usa a versão anterior agora, vocês vão observar aqui bastante diferença no relatório de discador. Agora eu consigo ter várias estatísticas, incluindo por mailing. Qual foi o mailing que foi mais assertivo, enfim, eu tenho várias estatísticas que eu não tinha na versão anterior, e agora eu vou ter aqui, incluindo chamadas atendidas, não atendidas, chamadas... e falhas, enfim, tem várias opções. E agora tem uma gama muito maior de possibilidades de rastreamento de chamadas. Os gráficos, por exemplo, os gráficos vão todos seguir uma linha parecida com essa. Eu vou até afastar um pouquinho mais aqui. Por exemplo, se observarem esses nomes, a legenda. Se eu clicar numa legenda dessa, eu posso desabilitar ou habilitar
uma informação do gráfico. Por exemplo, essa informação aí de não atende, por exemplo, essa laranja, eu acho que não dá para ler a maioria, mas essa laranja não atende ou falha, eu quero tirar ela do gráfico, eu clico, ela sai do gráfico e o gráfico se recalcula. Pessoal, obrigado. Né, aqui foi de uma forma, eu acho que uma forma bem rápida, né, mostramos mais ou menos o que é que nós vamos ter na versão Fortix PBX. Pensei e falei agora. Na versão Fortix PBX, para muitos, uma grande novidade, alguns outros conheceram na empresa, tiveram a oportunidade de, vamos dizer assim, dar entre aspas, um pitaco, deram suas opiniões, deram suas sugestões. O mais importante que eu posso falar nesta solução é que ela foi desenvolvida com a ajuda dos clientes. Nós catalogamos sugestões, catalogamos ideias, contratamos consultoria, juntamos o que nós tínhamos de vontade de melhoria, juntamos nossa expertise de segurança, como vocês viram lá, que aumentou muito, muito a questão de segurança. Nós somos uma empresa que surgiu para trabalhar como segurança da informação. Isso aí nós prezamos muito, certo? E, pessoal, realmente, muito obrigado. Espero que, para quem não é cliente, façamos bons negócios. Para quem é cliente, está aí o produto e depois bombardeio um comercial de como é que mudamos. Ok? Obrigado.